Se uma barata chegar aqui, alguém vai sair correndo. Aham. Alguém vai matar a barata. Quem vai matar a barata? Não tem problema. O Bruno. Eu sujo as mãos. mata. E tem uma terceira pessoa, que no caso sou eu, que vai tirar a barata. Porque eu já entendi que eu não preciso nem lutar nem fugir dela. Que eu posso tirar ela, ok. Tá? Você tira ela viva? É isso? Dependendo das condições, sim. Que pessoa humana. Dependendo das condições, sim. Olha só, olha a frase. Não, Dependendo gente, das condições, desculpa, sim. mas a barata não merece estar viva. Malu, olha pra mim, presta Quem atenção. mandou ela entrar aqui? Aí nós vamos entrar. Será? Por quem mandou ela entrar aqui, né? Se a gente já não ocupou o lugar antes. Bom, a questão é a seguinte: vocês estavam falando sobre dinheiro. A queda de ações para uma pessoa representa dor. Para outras pessoas, oportunidade. Sim. Então, o tempo inteiro a gente vai viver diante de situações que podem representar problema ou oportunidade. Então, como você falou dos primatas, esta reação do organismo a alguma situação que representa ameaça é desde a época das cavernas. Quais eram nossas ameaças nas cavernas, Malu? Um primata maior que nós, falta de comida, ou seja, escassez alimentar. E hoje a gente tem mais ou menos ameaças. Não, a gente tem igual. Não, menos, pô. Menos, mas Qual é a gente chance tem... de um primata maior te pegar? Tudo bem. Essa leitura é interessante, né, doutor? Porque aí quando você fala, poxa, a gente tem menos ameaças Sim. de risco mesmo de morte. Mas o quanto a gente cria, com esse dedinho nervoso, demandas, cobranças, comparações, e aí você vê como ameaça. Isso é muito interessante. Por exemplo, essa questão de ficar visualizando o futuro. Tem aquele personagem da Marvel, o Doutor Estranho, que fica vendo os desfechos possíveis, né? O superpoder dele nada mais é do que ansiedade. Fica calculando 1 milhão de destinos possíveis, só um vai se materializar. Então, realmente, a gente está o tempo todo jogando xadrez na vida. O tempo inteiro. E isso é curioso, porque nós somos, até onde eu sei, a única espécie que faz planos assim para o futuro, né? De longo prazo. Que tem consciência de que uma hora a nossa vida vai chegar ao fim. Esse é um ponto muito interessante. E isso desde sempre. Desde que o ser humano ele chegou nessa forma atual, Homo sapiens sapiens, a gente tem esse tipo de consciência. Então, por que hoje, se há menos perigo físico, e se essa parte mental já é uma constante, a gente pode falar que nós somos mais estressados do que lá atrás, inclusive por medição de cortisol, por exemplo, níveis de referência subindo ao longo do tempo? Na verdade, eu não acho que a gente é mais estressado. Acho que a gente mantém uma resposta mais prolongada. Porque o ser humano lá atrás, ele realmente tinha muito estresse. Só que o estresse dele era um pico e um relaxamento. Um pico e um relaxamento. Inclusive, até o Robert Sapolsky fez um livro que o título do livro é esse: Por que as zebras não têm úlceras? Né? E os seres humanos têm úlceras. Esse é o título do livro? Por que as zebras não têm úlceras? Então, assim, a nossa resposta ao estresse, inclusive, né, quando a gente aprofundar na resposta ao estresse, o grande X da questão é o estresse crônico, porque o estresse agudo ele é fantástico. E só para esclarecer a definição do estresse, para facilitar para quem está nos ouvindo aí, o estresse é basicamente uma mudança do seu equilíbrio. Então, esse termo veio aí para a medicina desde o Walter Cannon, no começo do século passado, e a gente percebeu que existe, primeiro, um modo onde a gente está em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Isso desde aí de uma célulazinha minúscula até os seres mais complexos. Só que você pensa, se em uma célula, que é um ser bem simples, pega uma bactéria, um ser unicelular, ele já precisa se preparar para um alarme, para um incêndio. Né? É a mesma coisa que quando você está num shopping lá, ou sei lá, está no avião, você recebe a orientação, saída de emergência aqui, se tiver um incêndio, vocês sabem como agir. Um ser muito simples, ele tem que saber como agir em uma situação de alarme. Conforme os seres foram ficando complexos, pensa, as células começaram a se juntar e fazer seres multicelulares. Era muito difícil você ter um incêndio em uma parte do ser e avisar a outra parte do ser lá atrás que, você precisava todo mundo agir em conjunto. Então, pega um ser multicelular que tem um bicho tentando comer ele de um lado, todas as células precisam ir para o mesmo lado. Então, a gente começou a criar uma resposta, uma maneira de ter uma resposta automática, fácil e eficaz e que prepare o corpo inteiro para tomar uma atitude, para lutar ou para fugir. E essa resposta, em todos os seres vivos, em toda a biologia, começou a ser uma resposta mais organizada. A partir do momento que a gente se descolou, né, das aves, os répteis se dividiram em aves e os mamíferos, a gente teve uma resposta mais elaborada ainda, que a gente ganhou um sistema límbico. Então, o estresse começou a ter um centro de controle, digamos assim.
Então, a gente percebeu no começo do século passado que existe um modus operandi do corpo que é homeostase, um equilíbrio constante, né, fugindo da entropia. E a gente também tem uma situação onde a gente liga o botão de alerta, o botão de emergência. Esse botão de emergência é uma resposta ao estresse. E que hoje a gente conhece muito. Qual é a alquimia envolvida, o que acontece, o que vem primeiro, o que vem depois. E basicamente isso é a resposta ao estresse. É uma mudança no teu equilíbrio interno. E você vai ter que se adaptar para essa mudança. Aí, se você vê tudo como uma ameaça, você vive sob estresse crônico. Um estresse agudo, o que seria um estresse agudo? Quando eu vivo uma situação, um imprevisto, e eu tenho, numa atitude criativa, eu penso diferente, eu evoluí. Né, doutor? Quando eu vivo uma situação de estresse agudo e eu não reajo como uma coisa negativa, eu vejo ali uma oportunidade, eu evoluo. Agora, se eu trabalho em um ambiente, por exemplo, com estresse crônico, que foi o meu caso, em que você convive com madrugada, insegurança, ameaça de assalto e mais uma série de fatores estressantes, isso cronicamente, ou seja, por longos períodos, vai inflamando as células. O excesso de estresse mal gerenciado afeta o órgão mais vulnerável de cada um, que nada mais é do que a tentativa do seu corpo de, bom, nós precisamos sobreviver. E aí, doutor, eu tive um insight recentemente muito bacana, quero compartilhar com vocês. O que faz eu ter essa percepção se uma situação é uma ameaça ou não, é minha saúde mental. Quanto menos saúde mental eu tenho, se eu tô dormindo mal, se eu tô irritada, ou seja, se eu tô dormindo mal, eu tô irritada, né, doutor? Quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte. Se eu estou irritada, qual é a chance de eu reagir mal às coisas? Maior ou menor? Maior. Então, como nós estamos vivendo no contexto em que a gente escolhe, em São Paulo, por exemplo, mas eu consigo manter a minha vida em equilíbrio mesmo morando em São Paulo, mas aí eu tenho que ter muita consciência e tenho que estar com a minha saúde mental em dia.